Olá a todos, meu nome é Augusto Arinos da Costa, eu sou historiador e professor de História pelo UniCeub. Bem, vamos lá para a terceira parte da extensão do curso para católicos. Próximo slide. Aí vocês podem ver a capa do livro analisado. Eclésia, Droga e Toxicomania, Pastoral da Saúde do Vaticano. Próximo slide. Vamos lá para a terceira parte, analisando o livro. Nenhum produto tóxico é irrelevante ou inofensivo. Se ele estiver tomando produto tóxico aqui por coisas naturais, ele já comeu bola. Sem importar qual pode ser considerado como droga, começando por tabaco e o álcool. Contudo, há produtos mais nocivos que outros e certas substâncias que podem servir de base para a fabricação de fármacos psicosedantes e psicoestimulantes se convertem em produtos muito tóxicos. A heroína, por exemplo, é útil com controle médico. Na verdade, não é a heroína, não, é a morfina. A heroína é a escória da morfina. Médico pode aliviar as dores dos enfermos graves, porém, em marco de toxicomania, se transforma em uma substância destruidora para o indivíduo. Com frequência, os resultados científicos são parciais e acabam por difundir falsidades para favorecer a legislação do uso das drogas, especialmente de cannabis. Aí ele também vai contra as próprias convenções internacionais que a gente viu que ele assinou, né? A Santa Sé. Em realidade, estes estudos não têm em conta os aspectos psíquicos, sociais e morais. Tudo isso aí tá dentro. Se interessam mais à química do cérebro que às atividades da conduta das pessoas. Em efeito, quando se comparam as repercussões da cannabis ou do tabaco sobre o sistema dopaminérgico, sistema neurológico do prazer, o tabaco pode parecer de modo surpreendente o produto mais perigoso. Certamente entranha uma dependência e consequências muito conhecidas sobre a saúde. Porém, se tem em conta o conjunto dos elementos da vida de um indivíduo, afirma que o tabaco é mais perigoso que a cannabis, leva o risco de confundir a mensagem da prevenção. Aí, ó, e critica também a periculosidade de uma droga e de seus efeitos psíquicos, sociais, psicopatológicos não podem reduzir só a aspecto neurobiológico. Este não pode explicar a complexidade das repercussões psíquicas e dos comportamentos que guardam relação com o uso de produtos tóxicos. Pois é, isso daí ele está criticando, mas na verdade, né, gente, todo mundo sabe que nós somos feitos, nós agimos a partir do objeto proposto. E daí se desenrolam paixões a partir do objeto que nós observamos ou que nós sentimos. Agora, se a pessoa vai despivitar, que nem ele está falando aqui, moralmente, socialmente, aí já é outra coisa. A cannabis deve chamar de modo especial a atenção dos educadores. Por esse motivo, volvemos aqui de novo sobre a geração atual do seu uso, consumido a menudo tanto por jovens como por adultos, incluindo por ninhos. Meninos fumam maconha porque é ilegal e pega na biqueira. Seja qual seja o ambiente social de permanência, de pertenência de pertencimento, a cannabis circula facilmente nos centros escolares e às vezes a indiferença dos adultos. Um certo discurso social que se favorece em médios de comunicação tem inclusive a ponderar seus méritos, incitando em certo sentido os jovens a conseguir usá-la. Se apresenta como uma substância recreativa e lúdica, é verdade, sem perigo
aparente para a saúde. Se você fumar só a flor, fizer chá, óleo, comer a flor, é verdade também, não tem perigo não. Certas pessoas se limitaram a um consumo passageiro, inclusive regular, sem ir mais alá. Em câmbio, em contrapartida, para todos os consumidores, constituirá a porta de ingresso à toxicodependência, a buscada interior de produtos cada vez mais fortes, cada vez mais danosos para a saúde. Se pondera muito o valor da cannabis e se minimizam seus efeitos, sobretudo porque, em princípio, não provocaria dependência fisiológica. Porém, fumar um dia um porro, um baseado, né, por curiosidade, não é um ato intranscendente. Pode, ao início de uma prática contínua e de um hábito que resultam perigosos, porque provoca uma necessidade crescente de sensações e relaxação. Para a pessoa já a experimentado tomado esse produto tóxico. Ó, falou que a maconha é tóxica. Esse favorece, por dizer-lo assim, que, o que se pode chamar uma escalada no consumo. O efeito da cannabis entranha uma dependência psicológica que pode ser irresistível em caso de uso regular e que provoca danos nefastos no organismo. Aqui o autor mente, como eu coloquei em Chaves. Ou será que a gente vai injetar maconha na veia? Cannabis é um psicossedante e que tem efeitos físicos e psíquicos. Com a diminuição, a vigilância e a concentração, certamente favorece a relaxação e vezes um estado de comportamento que criam que criam a impressão de estar a gosto interior e ter boas relações com os demais. Porém, quando os efeitos anestésicos passam, a pessoa se encontra com os mesmos problemas de antes, o qual a impulsa a buscar ainda mais o produto com a nostalgia da experiência da quietude já vivida. A cannabis provoca também a distorção e a percepção do tempo e dos sonidos, dos sons. Por esse motivo, se usa a menudo em certos ambientes musicais com ocasião de veladas ou em discotecas. É isso mesmo. E a gente não tem nenhum problema, não. Nosso problema é que está proibido no senso comum. Próxima página. Segundo o estado de saúde das pessoas e sua conduta, por exemplo, quando se associam vários produtos, cannabis, tabaco e álcool, a menudo se hão contestado efeitos secundários, como inibição e às vezes ligeira confusão mental, uma alteração à memória de curto prazo, transtornos do ouvido e da vista. Uma ralentização dos reflexos que dá origem a acidentes, especialmente automobilísticos e laborais. Um aumento do ritmo cardíaco, claro, né, gente? A gente vai dirigir depois de ter fumado maconha ou vai fazer vai pegar na motosserra para cortar uma madeira? Também tem isso, né? Tudo tem tempo, local. Um cesse temporal de secreção da testosterona no homem, uma alteração dos mecanismos de fecundação em la mulher. Em caso de embaraço, se nota um retraso de crescimento de feto, riesgo de parto prematuro, anomalias congênitas. Isso daí em mulher não pode usar nem tabaco. O desarrollo de transtornos no recém-nascido de uma madre toxicomana, problemas neurológicos com certas respostas anômalas aos estímulos visuais, temblores, gritos estridentes, ansiedade, irritação e manifestações depressivas.
O uso prolongado de cannabis afeta a concentração e a capacidade de assimilação intelectual. Quem vos fala aqui é maconheiro, e isso daqui é verdade mesmo. Se você não tiver uma leitura diária de pelo menos de 10 a 15 páginas por dia, você realmente pode ser boa. Pode ler qualquer coisa, mas que seja 15 pagininhas, que dá 20 minutos, meia hora. Aí, é, a menudo é um fator de fracasso escolar. Como eu já disse, né? Eu sou formado em História e Licenciatura. Ademais, tendo em conta a quantidade que uma quantidade de alcatrão e outras substâncias ingeridas. Um baseado equivale a 4 ou 5 cigarrilhos com filtro. Aí eu coloquei entre chaves. Não, enquanto um cigarro de tabaco fumado, depois de acordar, dá um efeito de 2 a 3 segundos, o efeito daquela calminha do cigarro. E a cannabis dá um efeito de 2 horas no mínimo, um pouco mais forte, mais prolongado do que o cigarro. Vamos lá. Dê aqui o perigo real de câncer de pulmão, bronquite, enfisema e outras patologias pelas vias respiratórias. Aí eu coloquei aqui entre chaves. Recentemente, as pesquisas dos cientistas a cannabis previnem tudo isso. O consumo intenso pode também deprimir o sistema imunitário e fazer o consumidor mais sensível às afecções virais ocasionais. A cannabis, quando ingerida via bocal, o corpo metaboliza o THCA, que é um anti-inflamatório. Vamos lá para o texto. Um baseado corresponde também à injeção de várias whisky, a ingestão de vasos de whisky. A cannabis provoca também um transtorno do mecanismo da memória imediata. Aí eu coloquei aqui, né? Nas pessoas que não têm leitura diária, sim. Favorecendo a embriaguez da cannabis, a maioria dos consumidores buscam esta embriaguez. Com ocasião de festas em que a gente de todas as costas deve embriagar-se, agitar-se bailando, alienar-se, como se escuta a menudo, em definitiva, desejar de ter consciência de si. Aí eu coloquei aqui entre chaves. A consciência nunca se perde, sim se amplia. Sexto grau da vida contemplativa. Vide parte 5 do curso. A embriaguez alcoólica é igualmente perigosa e nas pessoas dependentes pode provocar transtornos importantes, como a perda da vigilância, do sentido moral, do controle de si, porém também em desarrolo as atividades agressivas e violentas e enajenação da realidade, problemas psicopatológicos, enfermidades hepáticas, etc. Em muitas sociedades, o vinho e o álcool formam parte da alimentação. Obviamente, dado que estes produtos não estão completamente isentos de perigos, porém pode converter-se em drogas e provocar enfermidades graves e um índice muito elevado de mortalidade. Próxima página. Temos posto de relieve especialmente o exemplo da cannabis para recordar as implicações que pode ter sobre o comportamento humano e os problemas que planteia sua consumo corrente. Poderíamos fazer o mesmo com outros produtos, porém a cannabis se usa a menudo na sociedade como um emblema de liberação e alguns reivindicam a liberação de seu consumo. Isso implicaria insidiosamente uma liberalização do conjunto das drogas. Por isso, nós aparecido por subtraia brevemente as interpretações restritivas que têm de quitar importância a este produto para preparar melhor a gente a uma eventual liberalização, dando lugar a uma legislação que, fazendo uma distinção
falaz entre drogas brandas e drogas duras. Aí eu coloco aqui entre parênteses, entre chaves. Tudo é medida, ordem e beleza. Que criaria confusão com a gente, levaria a um aumento dos comportamentos toxicomanos, em definitiva, causaria graves danos à sociedade. Tá vendo, gente? Esse livro que foi feito em 2001, ele não é consciente das convenções que Paulo VI assinou, não. Por isso que ele fala, é muitos erros que ele tem, por isso que a gente tem que analisar ele todo dessa forma. É importante descobrir na medida das possibilidades, todas as repercussões de um comportamento toxicomano, portanto, ver a pessoa em sua totalidade para ajudar a ter uma atitude plenamente humana, conforme sua dignidade. A sua, não é a tua, não. Não podemos limitar-nos à questão da dependência física de um produto tóxico, porque as formas de dependência são múltiplas e não estão necessariamente vinculadas somente à fisiologia do indivíduo. Na maioria de seus testemunhos, os consumidores de produtos psicoativos ou toxicomanos declaram que buscam o consumo dessas substâncias para estar bem consigo mesmo e para encontrar prazer. Por conseguinte, buscar uma sensação de bem-estar, um estimulante e uma sensação de prazer é o que só impulsa as pessoas que começam a drogar-se. Partindo de aqui, o consumidor, depois de obter o que desejava, não logra, já renuncia a ela. As drogas se convertem a menudo em ressorte de sua ação e no desejo primordial de sua existência. Olha só, a gente pensa, a gente é dependente da água? Pensa aí, a gente é dependente da água, não é para viver? Pois existem as enteógenas, que são as plantas que dão as drogas enteógenas, como o peiote, o cacto, como a argila nervosa e tal, como até mesmo como a octóia odorífera, que dá o MDMA. Então, tipo, nós não é que lógico que a droga é a parte primordial da existência, porque sem a droga nós não existiríamos, como o ar não existe, como não existe magneto lá em Marte, como existe ionosfera e atmosfera aqui, entendeu? Então, infelizmente a gente tem que falar nessa linguagem. Vamos lá, a maioria dos estudos sobre a prevenção das drogas não sempre há insistido na importância que o prazer tem em relação entre o drogado e o produto. Basta a fazer que a pessoa se encerre em si mesma. Só pelo simples fato de estar sob o efeito, tem pessoas que mudam radicalmente, seja no trato, seja na fala. A culpa é da pessoa, parece que entra um demônio. Não de quem usa não de quem usa os psicoativos, né? A necessidade de drogar-se pode remeter o prazer oral do menino que vive uma relação de união íntima com sua mãe e com seu entorno. O caráter irreal desta forma de prazer que busca seu fim em si mesmo parecerá a menudo em contradição com necessidades objetivas e em oposição com o princípio da realidade. Ó. A realidade tem a maconha. Se a realidade não tivesse a maconha, faltaria um aspecto na criação. A economia psicológica do prazer estará geralmente em conflito radical com princípios da realidade.
que se apresenta como um princípio regulador e que trata de obter satisfações tendo em conta os interesses subjetivos do indivíduo, as exigências da realidade, as necessidades vitais da pessoa, as regras morais, graças à educação, a uma maduração progressiva do indivíduo, o prazer apresentará como uma consequência da ação e não com um fim em si mesmo. O prazer é, por exemplo, a consequência de um projeto levado a cabo, de uma relação lograda ou de uma resposta adequada a uma situação. Próximo slide, ele tem razão. O, o prazer é um elemento primordial da vida psíquica. O menino se deixa levar a menudo por esta que descobre os limites necessários para seu crescimento psicológico. Para o menino se deveria poder satisfazer imediatamente todos os desejos e, portanto, procurar prazer. Na verdade, não, né, gente? Quem é professor de história tem psicologia da educação. E a gente aprende que os estágios de desenvolvimento infantil são vários, né? De Piaget, Vygotsky, Skinner. Se trata de um sentimento de onipotência, de um desejo insaciável, que é ilusório e nefasto para o indivíduo. O plano psicológico, todo impulso busca sua própria satisfação em si mesma, em detrimento do conjunto da personalidade. O menino deverá aprender a controlar-se, a distinguir a natureza de seus desejos e saber deferir ou a renunciar a eles para não ser impulsivo. Portanto, deverá organizar sua existência segundo o princípio da realidade e aprender a submeter a inteligência, que permite o discernimento ao juízo e à vontade, que é o motor profundo da ação livre e responsável. Uma ascese que quisera suprimirmos ou um hedonismo que trata de exaltá-los danaria o homem. Aí eu coloco aqui, né, entre chaves, encíclica sobre os caminhos da igreja. A disciplina de uma ascética razoável não é indiferença perante os costumes livres do nosso tempo. Não é emancipação da autoridade de prudentes e legítimos superiores. Encíclica sobre a Sagrada Liturgia. Enquanto os vários modos sobre os quais se costuma praticar esses exercícios, fique bem conhecido e claro a todos que na igreja terrena como na celeste há muitas moradas e que a ascética não pode ser monopólio de ninguém. Vamos para o texto. Entretanto, que o que convém é, sobretudo, saber hierarquizar desejos e prazeres. Por isso, a educação deve procurar ensinar ao menino como encontrar satisfações no mundo através de suas atividades e de suas relações, e não em uma vida egoísta. Principalmente, deste modo, poderá experimentar um prazer que o enlouquecerá, porque será fruto de um dom de si e no resultado de uma busqueta subjetiva desenfreada. O prazer assim obtido é resultado de um trabalho, de um esforço ou simplesmente de uma alegria de existir em relação com as realidades do mundo, com os demais, com Deus. Ele também está certo aqui. Desde esta perspectiva, para certos jovens, a experiência da droga e o uso crescente de ansiolíticos e soníferos tem como finalidade chegar a uma situação de prazer com a que acabamos de evocar. O consumo de fármacos psicotrópicos necessários nos estados depressivos e em outros patológicos se transforma então no médio para tratar e regular a força dos desejos, em detrimento de um trabalho interior que movesse a razão, a vontade, as potências sensitivas e as potências da alma do indivíduo. Com muita frequência, as pessoas não têm os recursos psíquicos necessários e não encontram adultos que os ajudem a afrontar os problemas familiares, as dificuldades escolares, as decepções sentimentais, a possibilidade de
cambiar, mudar depois de eventuais erros e culpas, a falta da inserção social e profissional, porém também os problemas planteados por lá a enfermidade, a solidão, a morte, assim como as perguntas constantes que se transmitem de geração em geração para descobrir o sentido da vida. A menudo, os fármacos aliviam o transtorno da personalidade que podem manifestar-se, levando a nossa sociedade a responder a dificuldades profundas, humanas, morais e espirituais, mediante uma série de remédios terapêuticos e mediante a quimioterapia. Essa situação de feito e esse estado de ânimo criam já as condições objetivas favoráveis à toxicomania, ou seja, ele não concorda com remédios terapêuticos e nem com quimioterapia. Assim, cada vez mais padres recorrem facilmente aos fármacos quando frente ao fracasso de suas atividades de escuta e seus métodos educativos. Não sabe como reacionar ante seus filhos que passam por estados emocionais como a excitação, a agressividade, a tristeza, o impulso por crises de relacionamento em família e com o mundo exterior. Paradoxicamente, em nossas sociedades, às vezes a droga se há convertido em um símbolo de liberdade, ao ponto de dar uma impressão de que a legislação está em contradição com os costumes atuais, costumes que toda autoridade pública deveria reconhecer. Em efeito, certos promotores da liberação das drogas afirmam que a lei civil, ao penalizar o uso privado de produtos ilícitos, nega alguns princípios da democracia, como a liberdade individual, segundo o qual cada um deve poder dispor de si mesmo como lhe basta. Próximo slide. Paradoxicamente, em nossa sociedade, às vezes a droga se há convertido em um símbolo de liberdade, até o ponto de dar a impressão que a legislação está em contradição com os costumes atuais, costumes que toda sociedade pública deveria reconhecer. Em efeito, certos promotores de liberalização das drogas afirmam que a lei civil, ao penalizar o uso privado de produtos ilícitos, nega alguns pontos da democracia, como a liberdade individual, segundo a qual cada um deve poder dispor de si mesmo como lhe pareça. A reivindicação de liberdade de drogar-se é uma expressão de uma das numerosas desviações no pensamento contemporâneo, do sentido mesmo da liberdade. Aí eu coloquei entre chaves. Uma vez que se relativiza os direitos, por exemplo, quando dois totais universais se encontram, o que sobra são primeiros princípios. Não restando mais isso, resta-lhe a natureza. Exemplo disso é a liberdade de lei em confronto. Ainda que a liberdade é um bem indiscutível da pessoa humana, que o pensamento cristão não cessa de promover a liberdade absoluta e irresponsável, que menospreze os valores fundamentais e exponha a pessoa a graves perigos, é uma forma de tirania inaceitável para o homem e para a sua dignidade. Eu coloquei entre chaves o conjunto daquilo que se evoca, a pessoa e sua conduta individual não podem ser os únicos créditos éticos e sociais das distinções morais ou legislativas. As pessoas não podem reivindicar uma legislação que responda a uma pessoa se poderia, com o critério da vida social, mais bem enagenária, sua verdadeira liberdade, pondo em perigo a saúde física e mental, e desse modo faria que
E desse modo faria que pesará sobre a sociedade o custo e a consequência dos seus atos. Crer que a liberdade de drogar deve formar parte de uma lei é contrário à dignidade mesma da pessoa humana. Aí, entre chaves, provamos que não. É, aí, continuando aqui o texto. A este respeito, a encíclica Veritatis Splendor do Papa João Paulo II subtraiava a falta de sentido ético, incluso de sensibilidade moral em la maior parte dos países. Chamava nossa atenção, sobretudo, a dos que decidem, os responsáveis políticos, sobre a necessidade de encontrar o equilíbrio entre a liberdade e a lei, entre a consciência e a verdade, entre os valores e os comportamentos diários. O abuso da liberdade se transforma rapidamente em individualismo e subjetivismo, cujo aspecto tirânico não escapa a nada. Põe em grave perigo o bem comum. O obscuramento da consciência neutraliza a capacidade de criticar as modas e as tendências. E no querer pergunta-se sobre os valores transcendentes, que são objetivos e não dependem da boa vontade do sujeito ou de uma situação. E feito crer a menudo que os comportamentos devem inspirar na opinião da maioria e no desejo individual, mais bem que em valores universais. Ao contrário, precisamente estes últimos estão na base do obrar moral do indivíduo, pois proporcionam os elementos objetivos de uma reflexão e ação e ajudam a tomar consciência de que não pode promulgar suas próprias leis a partir dos seus simples interesses subjetivos e o protegem de alguma maneira de uma vida regular só por prazer. O moralista e o educador podem muito bem interpretar o desejo de drogar-se como uma expressão de ausência de valores e regras do indivíduo. Aí eu coloquei entre chaves aqui. São Tomás, Égide Romano e Roio também são? Próximo slide. A distinção entre produtos lícitos e ilícitos, precisamente como fronteira entre os fármacos que têm uma função terapêutica e os que às vezes se buscam unicamente para prazer e bem-estar, há querido superar progressivamente o espaço de 30 anos. Na maioria das sociedades, a lei civil proíbe o consumo de estupefacientes e substâncias classificadas como drogas, porque seus efeitos nefastos sobre a pessoa e sobre a saúde pública põem em perigo o equilíbrio dos indivíduos e a coesão social. Ademais, a delinquência e a criminalidade se desarrolam a menudo a partir do comércio e uso da droga. Eu coloquei entre chaves. Vamos repetir quantas vezes for necessário que é assim porque o senso comum trata como proibido. Aí ele falando, assim a sociedade que não sempre ha tomado as medidas adequadas e que por isso vê atualmente desbordada por los fenômenos vinculados à droga, deve poder proteger-se a ela, sancionar o que deve ser sancionado. Ainda convém recordar com firmeza que se só repreensão dos consumidores não pode resolver o numeroso problema planteado por uso de drogas. Em este campo, há igual em todo o que afeta a vida social. As autoridades civis têm o dever de recordar as proibições fundamentais e que protegem a vida e a dignidade das pessoas. Do contrário, correm o risco de fazer que se produzam fenômenos de violência e que aumente a delinquência, especialmente entre os jovens, cujo futuro, no âmbito pessoal, em suas relações, corre então grave perigo. Hipoteticamente, ao mesmo tempo, ao entramado social das cidades e suas periferias. Aí eu coloquei entre chaves. Porque é visto pelo senso comum como proibido e pelo medo de ser preso, por isso utiliza crianças e adolescentes os traficantes. Porque a lei penal é mais branda, ou quase não tem.
É evidente que certos jovens, baixo ao influxo da droga, cometem delitos e crimes sem ter plena consciência de estar obrando mal, insensíveis ante os sofrimentos e prejuízos que causam aos demais, o qual se deve à eliminação de inibições provocadas por la droga. Se trata de jovens que têm uma conduta social e amoral, uma conduta asocial e amoral. Não podemos permitir que essa situação se prolongue, pois, do contrário, assistiremos o naufrágio de nossos muchachos, aos que a sociedade não ha sabido acolher, amar e educar. Responde aos adultos recordar as exigências fundamentais do permitido e do proibido, para que um adolescente não necessariamente com vistas à construção de sua personalidade e de suas relações sociais e que de nenhuma maneira constitui um obstáculo para o diálogo e para um método pedagógico que respeitem a personalidade do jovem. Assim mesmo, o tratamento dos fenômenos vinculados à droga é importante desenrolar uma pedagogia compreensiva com respeito às pessoas e convém adotar uma linguagem de firmeza e tomar medidas de repressão. Eu coloquei aqui. Aqui ele nega a frase passada. Como é que você vai entender o jovem, acolhê-lo, a construção da sua personalidade física, a construção nas relações sociais, se você vai ter uma repressão? Não tem como. A pessoa entra em consonância quando as coisas que a pessoa pensa também são vistas e são aceitas, como estamos fazendo aqui nesse vídeo. Vamos lá. É evidente que uma despenalização não pode arregrar os problemas vinculados à droga. Não poderemos mais bem trabalhar sobre objetivos básicos com vistas ao futuro. Assim, a educação, a ensinança, a transmissão cultural, a coerência do vínculo social e das leis que deveriam proteger a família em vez de destruí-la, a aprendizagem do controle de si e da formação da consciência moral são perspectivas que é preciso desenrolar, pois permitiram aos adolescentes e aos jovens estruturas psicológicas, moral e espiritualmente, e assim ser menos frágeis ante as inevitáveis dificuldades da existência e ante fenômenos como a droga, que em parte refletem uma crise da educação. Entre chaves, estamos educando com verdadeiro, pois no mesmo pequeno ofício na hora de vésperas, quando a época da anunciação, in annunciatione, BMV 1C IVA asterisco, se diz, speciosa facta est, et suavis, indelicis tuis, Santa Dei Gentrix. Aí eu pergunto, o que os monges carmelitas estariam imaginando quando criaram as horas de véspera no em negrito nas suas delícias? Claro que não tem nenhum cunho sexual. Como poderia ser Jesus se está no plural? Ou seja, as delícias de Maria é aquele sermão Germinete Terra de São Tomás de Aquino, que ele compara Maria com a erva verdejante, a erva verdejante com Maria, nas primeiras partes. Próximo slide. Não podemos por menos de recordar as autoridades encarregadas de reagir ao destino das nações, a todas as pessoas que desempenham funções sociais, os padres, os educadores, os homens de boa vontade, que hoje é mais necessário do que nunca comprometer-se, mediante uma legislação adequada, repressiva e coercitiva, para impedir que as redes de comercialização da droga prossigam seu labor, seu trabalho. Está em jogo a saúde das pessoas e a saúde pública. Ademais, todos os protagonistas da vida social devem ajudar
aos que se dedicam à educação da juventude, para que transmitam sem confusão os valores fundamentais. A sociedade em seu conjunto não pode manter sua atividade de que, em aparência, intenta reprimir as drogas, quase sempre proibidas, proponendo ao mesmo tempo a legislação de certos produtos ou permitindo que se desenrolem redes de aprovisionamento e consumo em uma relativa indiferença com o desejo secreto de poder assim canalizar melhor todas as redes. Se trata de atitudes liberais que não podem, por menos de impulsionar os traficantes e prosseguir sua ação e que não resolvem os problemas dos consumidores. A produção, a comercialização e o consumo dos produtos tóxicos no marco da toxicomania suscitam múltiplas formas de delinquência que são ou mais sancionadas por alguns dos países. Essa delinquência vai até a organização de redes de aprovisionamento, até o blanqueio até o banco de dinheiro suíço obtido com o tráfico. Ou seja, está até ensinando como é que faz. Nós atrevamos a afirmar que os provedores e os traficantes devem ser os primeiros a ser perseguidos, porque são os organizadores de tráficos ilícitos. Isso não exclui em absoluta a necessidade de tomar medidas com respeito aos consumidores. Sem embargo, entre os consumidores, a menudo se encontram indivíduos ou pessoas com problemas sociais e já são objeto de ações judiciais. Sem ser laxos em essa matéria, é necessário interrogar sobre a injustiça que reina neste campo. Aí eu coloquei, verdade, todos maiores de 18 anos com seus direitos civis e políticos constituídos podem traficar entre si. Isso daí também é uma coisa que está em Thomas Hobbes, do direito natural e político, no livro dele, que os homens se permitam comerciar e traficar livremente. É uma lei natural. Podemos perguntar-nos também sobre o ensinamento com que se persegue a certos pequenos vendedores ou a consumidores mais ou menos ocasionais, e sobre a relativa impunidade que gozam personalidades do âmbito dos meios de comunicação, de política ou de arte, que reconhecem publicamente em entrevistas o consumo regular de drogas, incitando assim implicitamente a seus admiradores a imitá-los. O mesmo se deve dizer de certos grupos de pressão e de promotores da toxicomania, que ostentam deliberadamente seu consumo e reivindicam o direito a usar produtos tóxicos, especialmente o relativo a cannabis, sem que os moleste para nada. Aí eu coloquei entre chaves, se é isso mesmo, se é a maconha. Aí eu falei, é isso mesmo, até coloquei uma exclamaçãozinha. Frente à vontade, às vezes claramente notória, de quitar importância às que, com eufemismo, se somente chamar drogas brandas, há alguns que elaboram de bom grado o estandarte da liberdade. Se propõem com os interlocutores dos poderes públicos e esta maneira a reivindicação, o papel das pessoas e as que os jovens podem recorrer, encomendar uma tarefa da educação da juventude e, portanto, com valor de exemplo, indivíduos vinculados de uma maneira ou de outra à droga constituem um perigo real e faz-se difícil, por não dizer impossível, a luta de se liberar contra a difusão e o consumo de produtos tóxicos. Toda ação que favoreça a difusão e o consumo de drogas representa uma cumplicidade moral grave com os cartéis que obtêm benefícios enormes financeiros e mais amplamente econômicos. O comércio que realizam as autoridades governamentais
e os organismos intelectuais e os organismos internacionais estão chamando a incrementar sem cessar sua vigilância e de atuar com severidade cada vez maior contra os sistemas organizados, que provocam a morte de tantos seres humanos e aniquilam física, psicológica, social, moral e espiritualmente em um número notavelmente de pessoas, especialmente de jovens indivíduos já frágeis de por si. Aí eu coloquei, né, entre chaves, vídeo que se passou. Porque ele colocar maconha com produtos tóxicos, gente, isso daí, ele tem razão, gente? É a verdade empírica? Não, então ele fica argumentando aqui pro vento, mas como esse livro existe, é da Pastoral da Saúde, a gente tem que, pelo menos, expor os autores antigos, o que eles pensavam isso. Próximo slide. É preciso saber identificar e reconhecer o alcance dos grupos de traficantes de droga, assim como as pressões que podem exercer sobre as autoridades civis e sobre a sociedade inteira, para podermos combater tanto a nível nacional como regional e internacional, com as diversas armas políticas, econômicas, judiciárias e judiciais de que se dispõe. Em particular, seria conveniente que todas as autoridades civis, com plena independência, promulgam leis e normas que permitam lutar eficazmente em todos os níveis contra as redes de droga, rechaçando a despenalização de qualquer uso de drogas, que equivaleria a abrir a porta a uma liberalização total e levaria a desejar que se perpetuara a toxicomania. Desde este ponto de vista, também as organizações internacionais desempenham um papel importante. A cooperação internacional na luta contra a droga, no estabelecimento de um arsenal jurídico e uma colaboração para eliminar as situações concretas, é um elemento importante para poder desmantelar todos os canais de venda. Ao mesmo tempo, é preciso ajudar a todas as pessoas atrapadas e no engaje da toxicomania ou da difusão das drogas, sobretudo tendo em conta suas debilidades pessoais, familiares, econômicas, sociais, manifestando acolhida e compreensão, com o fim de ajudar a sair do ciclo infernal de la droga. Aí, não existe ciclo infernal, não. Se você joga todas as drogas numa maçaroca só, tudo vai ser bom. O que é ruim é o que? A heroína, a codeína, a morfina, quando não é para medicamento, para fazer uma cirurgia ou aliviar a dor. Isso daqui sim, porque essas coisas anestesiam o homem. Tudo aquilo que anestesia alguma coisa do homem não pode. Mas agora, a maconha tem dois efeitos, o height e o storm. O height, que é o efeito para cima, e o storm, que é de tempestade. Você não deixa de perder movimentos do corpo por fumar maconha, você não deixa de perder movimentos do corpo por beber, por usar LSD, LSA, MDMA, DMAA, MD, nada disso você perde sua consciência não, você sente, é o maravilhoso da sensação da cor vindo, do halo daquela cor. Mais nada. E vocês querem impedir nós de sentirmos a Deus. Você entendeu a contradição? Mas vamos continuar aqui. Em efeito, se admite finalmente que o que é legal é normal. Portanto, moral. Na verdade é o contrário, né? O que é moral é normal e o que é normal é legal. Se legaliza a droga, o que se quer liberando não é o produto, o que se convalida com a razão que levam a consumir esse produto. Ora bem, nada pode discutir que drogar-se é um mal. Aí, ó, eu coloquei entre chaves. Maniqueu de novo. Como assim drogar é um mal? A medida que é o mal. Vamos lá. Por lo demás, desde o momento em que a lei reconhecer este comportamento como normal, poderíamos perguntar-nos como atualmente as autoridades públicas para afrontar
e dever à educação e de curação das pessoas. Também se devem considerar as implicações sociais e essa legalização se examinará sem medo ao desarrollo da criminalidade, das enfermidades relacionadas com a dependência e o aumento dos acidentes de circulação que deveriam dar fácil acesso às drogas. Se podem confiar profissionalmente em pessoas drogaditas, se lhes deve garantir a seguridade de seu emprego, que deveriam, ademais, o Estado também realmente os meios econômicos e de pessoal para afrontar o incremento do problema sanitário que convaleria inevitavelmente a liberalização da droga, são interrogantes que convém plantear claramente. Tudo isso se resolve com o acolhimento de nossos argumentos e dos doutores da Igreja. Porque o que São Tomás fala das crianças, né? Que as crianças têm que ser aprendidas de tal maneira a entrar nos atos do bem comum dos adultos. E o bem comum é a felicidade comum, o fim comum de uma sociedade, pela comunicação política. Então, eu acho que é falta de virtude desse livro. Vamos lá, continuando. Assegurando o bem comum, o Estado tem também como tarefa valer o bem-estar dos cidadãos. Aí, tá vendo? Ele vai se contradizer. A ajuda do Estado e dos cidadãos deve responder a princípio da equidade e da subsidiariedade. É dizer, ante todo deve proteger ainda só ser contra si mesmos, ao mais débil e pobre da sociedade. Portanto, não tem direito de incumprir seu dever de defesa frente aos que ainda não há tenido acesso à madurez e são vítimas potenciais da droga. Ademais, se o Estado adota ou mantém uma postura coerente e validamente com respeito à droga, combatendo-a, seja qual seja sua natureza, esta atitude ajudará também a luta contra os abusos do álcool e do tabaco. Os padres, sostenidos pelos educadores, não querem que seus filhos se droguem. Aí olha só agora, gente. Entre chaves aí, ó. Ou 2.2, por que se drogam os jovens? 504 ponto, os jovens se drogam para seguir o exemplo de seus padres. Página dos 185 deste livro analisado. Ou seja, ele se contradiz de novo. Próximo slide. Está escrito isso lá. Para viver, o homem necessita descobrir o sentido de sua existência, que é contemplar, adorar e servir a Deus, e encontrar razões para viver, a fim de desarrolar plenamente as possibilidades e os talentos que concedeu ao Criador para sua felicidade e a de seus irmãos. Precisamente em essa perspectiva do bem-estar das pessoas, a sociedade, a Igreja deseja prosseguir seu trabalho pastoral e dar sua contribuição à prevenção e à luta contra a toxicomania. Aí eu coloquei entre chaves. Se for intemperança, concordamos. Existe uma íntima relação entre o consumo cada vez mais importante de drogas e o tipo de sociedade em que vivemos. A toxicomania ha sido fomentada por condições objetivas que incitam ao consumo, especialmente a produtos tóxicos. Essas condições são políticas e econômicas, culturais e psicológicas, e têm consequências importantes para a saúde pública. Aí, desde um ponto de vista político e econômico, correspondem, entre outras coisas, à demanda de numerosos países consumidores de drogas e também de países produtores, em los quais as personalidades, com frequência, não têm mais que este médio para seu sustento.
a haver criado ou desarrollo unicamente o cultivo de drogas, cujos benefícios são enormes. Pesar mais para os cartéis que para os produtores mesmos. Assim, numerosos países han reemplazado os seus cultivos tradicionais, recolocado seus cultivos tradicionais que já não se vendem no mercado internacional ou se pagam mal, com a exploração de plantações que dariam uma grande variedade de matérias-primas para produzir drogas. Estariam dispostos a voltar ao cultivo de frutos cítricos, café, cacau, se estes produtos puderam ajudar a população a viver de modo honrado e digno. Ele falou que só drogas do sertão, né? Café, cacau, ou, também é droga isso. Outros países se aproveitam do clima atual, provavelmente a toxicomania, para desarrolar cultivos de droga e financiar assim partidos políticos, comprar armas, guerras civis, etc. Aí eu coloquei aqui entre chaves. Isso já acontece. E é porque é injustiçado os produtores, pois basta ler as convenções e tratados internacionais. Desde um ponto de vista cultural, uma ideologia fundada na simples observação sociológica leva a pensar que devemos acostumarmos a viver com as drogas. É uma das consequências do individualismo contemporâneo, que reivindica poder dispor de si mesmo a seu próprio capricho. Aí eu coloquei entre chaves. Isso porque é visto pelo senso comum como errado. O próximo slide. Um círculo vicioso une droga e comércio. Aí eu coloquei entre chaves. O vício da ilegalidade, o vício da ilicitude, por senão todos nós plantaríamos e faríamos nossa própria droga. Porque todas as drogas que, pelo menos eu já usei, são feitas com química básica, as sintéticas. Então vamos lá. Vindo dos veículos que são as plantas. Os que são consumidores se poderiam ver afetados por diferentes problemas vinculados às drogas. Alguns estão expostos ao fumo do tabaco, começando por os meninos que sofriam de tabagismo, sofriam do tabagismo dos pais. Outros deveriam sofrer da violência e o deterioro das relações a causa do alcoolismo, fonte de criminalidade e mortalidade. Ou seja, o alcoolismo também é fonte de criminalidade e mortalidade, meu Deus. Especialmente no seio da estrutura familiar. Por último, as drogas chegam também a complicar a existência das pessoas no plano econômico, porque a aquisição destes produtos é onerosa. Não é verdade. Dependendo da droga é mesmo, mas as drogas que nós defendemos não. Se falta muito dinheiro, porque certos consumidores se lançam a roubar, verdade, e furtar os membros da sua própria família e pôr em prática numerosos comportamentos delituosos. As famílias às vezes pensam que vão resolver rapidamente seu problema dando ao membro do agrado dinheiro para adquirir a droga que necessita, com o pretexto de que se trate de última vez. Estas promessas são ilusórias. Os educadores sabem por experiência que o que deve obrar fazer nunca desta maneira, com um toxicomano, pois assim se alimenta a adicção da pessoa. Certas famílias muito afligidas pela situação de seus filhos e filhas se hão encontrado às vezes em graves dificuldades econômicas e fazer acedido a petições desconsideradas. Queriam ajudar-los e, sobretudo, acabar com o sofrimento vinculado, entre outras coisas, à toxicodependência, procurando a seus irmãos toxicomanos o que solicitavam.
Se deve recorrer a riesgo e permitir que uma grande parte da população é, ficar exposta às práticas toxicomanas, podendo em perigo da saúde e das demais pessoas? Aí ele vem aqui e responde: a droga é um meio de comunicação, porém também certa forma de prevenção. É, avaliam às vezes a conduta dos que consomem produtos ilícitos, podem inclusive aparecer como seres originais, como modelos livres com respeito aos demais. Desse modo, a droga adquire uma espécie de legitimidade. É, porém, ainda o toxicomano pode ser presenteado como vítima, hasta o ponto de que se feita a culpa à sua família e se acha a educação e os valores transmitidos pela sociedade culpa da sua conduta. Frente a esses fenômenos, a sociedade deve interrogar sobre a responsabilidade de meios de comunicação com respeito à toxicomania, quando oferecem mensagens ambíguas e contraditórias. É importante que cada um veja com olho crítico as mensagens difundidas pelos meios de comunicação e se faça todo o possível para contratá-los. Próximo slide. A vida do homem não se pode reduzir à química. Estamos em um universo em que as pessoas têm cada vez menos consciência dos limites dos descobrimentos tecnológicos e biológicos, dão a entender que a resposta às expectativas humanas poderia levar essencialmente na ordem dos meios biológicos e por meio dos produtos químicos. No pensamento contemporâneo, a maioria dos problemas se planteiam em termos de política, economia, química, ciência, transformações biológicas e manipulações genéticas. Não se trata de opor a investigação científica, que manifesta a grandeza da razão humana, e muito menos ignorar a aportação dos medicamentos para curar enfermidades e aliviar a dor. De o que se trata é de interrogar sobre suas aplicações em certos casos e limitá-las em nome dos princípios éticos para o bem e das pessoas e da sociedade. A ciência às vezes dá a entender que algo, por mero feito de fazer e realizar tecnicamente, seria humana e moralmente bom, e por o contrário, não fazemos cada vez mais sensíveis e efeitos negativos, que podem produzir certas aplicações científicas sobre o ser humano. Apesar da existência do homem, se basta também as estruturas bioquímicas que é preciso salvaguardar para manter a vida em boas condições, às vezes para aportar os homens bem-estar e prazer, convém recordar que o homem é um ser composto de corpo e espírito, e a vez que não pode explicar totalmente nenhuma visão puramente científica ou técnica. A existência humana não pode ser fracionada em múltiplas intervenções químicas sem ter em conta uma visão global do homem e de sua vida. Alguns pensam que os produtos químicos podem proporcionar paz, alegria, satisfação ou felicidade, e confiam assim seu destino a uma dose habitual de substâncias químicas que se deveriam ajudar a viver bem, a viver em uma espécie de euforia ou a estar drogado para superar as inevitabilidades provas da existência. Por sua parte, as biotecnologias progressam e, em muitos aspectos, a investigação, as aplicações de que elas deveriam poder propor-se ao serviço da vida, especialmente quando esta é estimada, respeitada e reconhecida em sua dignidade. É o que a gente falou, né? Há drogas que são contra as obras a se fazer da vida humana, a animação da vida, né?
Como é que você vai para um festival de dias e vai ficar se picando na heroína lá sem nem viver o festival? Podem responder a determinadas necessidades, resolver certos problemas que a esta hora eram insolúveis. Porém, assim, negar a dignidade da pessoa humana e hipotecar gravemente o futuro do interessado ou incluso das futuras gerações, o agotar dos recursos atualmente causa uma explotação frenética dos bens da natureza. Quando as sociedades tomam consciência tal sentido de sua história, tratam de preservar e porvenir é preparar as futuras gerações, evitando deixá-las uma herança prejudicial. Se tem atualmente esta preocupação? Se tem atualmente essa preocupação, aí vamos lá. Uma visão do homem e da sociedade que se reduz ao momento presente, às necessidades químicas, ao individualismo excessivo, a uma espécie de espegismo de lá imortalidade, faz-se crer o homem que pode gozar da vida sem preocupar dos demais. O porvir da eternidade, aí eu coloquei entre parênteses, a cidade de Deus está mesclado com a cidade dos homens. Santo Agostinho em Cidade de Deus. Vamos lá para o texto. Todo aparece passar como se as dificuldades existenciais poderiam encontrar uma solução e uma resposta recorrendo a produtos que fariam ouvir os problemas, calmariam as inquietudes, em certo sentido dariam a impressão de viverem uma vida quase perfeita, apesar muito irreal. É isso aí para você que tem esse conhecimento aí. Em esta mesma lógica que a busqueta do bem-estar, alguns sofrem às vezes a tentação de acabar com sua vida pessoal e com a dos demais, suprimindo já desde sua concepção e tomando a senda do suicídio ou de ajudar a morrer a los demais, porque não se percebe ou se altera a grandeza do dom da vida, que é muito boa mesmo, e principalmente os dons naturais e sobrenaturais que Deus quis colocar em nós outros. Assim, existe um vínculo entre o aborto, a eutanásia e a toxicomania, três realidades que contribuem outros tantos atos de morte. Próximo slide. La droga, entre chaves, pelo vocabulário do livro, até tabaco e álcool. É sintoma de um mal-estar de viver, de uma buscada de prazer que às vezes não se pode encontrar na vida diária, e de uma sociedade humana em que funciona em seu funcionamento. Claro, tudo é visto como estigmatizado, tabu. Nossas sociedades idolatram com frequência aos jovens a tempo dos depreciarem depois. Não se brincam. Uma educação coerente que ajude a construir e a encontrar seu lugar, a descobrir o sentido da vida e uma esperança com vistas ao porvir. O consumo de droga põe de manifesto as dificuldades da pessoa que afronta as frustrações inerentes à existência. Eu coloquei entre chaves. Não é uma frustração, e sim uma celebração dos efeitos e da natureza que, como vimos, não é menos que Deus, como São Tomás na Catena Áurea. É um barômetro do estado de uma sociedade. Eu coloquei em chaves. Um com vício parecendo uma besta ou com virtude parecendo um anjo. Aí vamos lá, no que ele fala aqui no livro. A droga é expressão de um duplo sintoma. Da aspiração de cada um à felicidade e o prazer de viver e os problemas existenciais que alguns intentam aliviar recorrendo a narcóticos de diversos tipos. Se é narcótico, é estupefaciente, é ilegal mesmo.
A igreja, com a atenção que presta ao homem em sua proposta de vida cristã e comunitária, a anunciar Jesus Cristo e o Evangelho da salvação universal, que somente pode dar ao mundo, deseja fazer que os homens de nosso tempo cumpram a dimensão interior e espiritual de toda a vida, que permita construir, madurar, descobrir o sentido da existência do amor, do sofrimento, e de cambiar sua visão sobre seu destino, para fazer vislumbrar a felicidade a que todo homem está chamado e a permitir a esperança. A concepção cristiana do homem se funda na revelação bíblica, a qual afirma que o ser humano tenha sido criado à imagem e semelhança de Deus. O homem participa da vida de Deus, recebe sua dignidade de pessoa como um dom. Precisamente por isto, como nos recorda João Paulo II, nas faculdades intelectuais do homem, é dizer, em sua razão, em sua vontade, a reflexão filosófica e teológica há visto um signo privilegiado desta afinidade com Deus. Em efeito, as faculdades permitem o homem conhecer o Senhor e entravar com uma relação de diálogo. E entravar com ele uma relação de diálogo. São prerrogativas que fazem do ser humano uma pessoa. Convém precisar, sem embargo, que todo o homem e, portanto, não só sua alma espiritual, como a inteligência e a vontade livre, senão também seu corpo participa da dignidade de imagem de Deus. Em efeito, o corpo do homem é um corpo humano, precisamente, que está animado por uma alma espiritual. E é toda a pessoa humana que está destinada a ser, no corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Isso daqui é verdade, templo do Espírito Santo. Não sabes, escreve o apóstolo, que vossos corpos são membros de Cristo? Não os pertenceis, glorificados, portanto, a Deus em vosso corpo, de aqui deveria a existência a respeito ao próprio corpo e também ao dos demais, particularmente quando sofre. O nosso corpo é templo do Espírito Santo mesmo, e como Deus não é como as criaturas não são alienadas de Deus, e Deus mostra suas operações e criações suas e nos ensinam, e nada disso é menos do que ele. Então eu acho que o nosso templo está faltando alguma planta enteógena para você ser feliz. Quem fez esse livro. Só isso que eu penso. Vamos para o próximo slide. Precisamente por ser pessoa, o homem, entre todas as criaturas, está revestido de uma dignidade única. Cada homem tem sua própria razão de ser e jamais pode ser utilizado como simples meio para alcançar outras metas, nem sequer em nome do bem-estar e do progresso de toda a comunidade. Deus, ao criar o homem, sua imagem, quis fazê-lo participante do seu senhorio e de sua glória. O senhorio e a glória de Deus é a natureza. Quando encomendou a missão de administrar toda a criação, teve em conta sua inteligência criativa e sua liberdade responsável. O Concílio Vaticano II, sustentando o mistério do homem, nos ha aberto, segundo as palavras de Cristo, horizontes inacessíveis à razão humana. Na construção Gaudium et Spes se há referido explicitamente a certas semelhanças entre a união das pessoas divinas e a união dos filhos de Deus na verdade e no amor. Quando Deus dirige sua visão ao homem, o primeiro que vê e ama não são as obras que faz, que logra fazer,
que quer fazer, senão a imagem de si mesmo. A imagem que confere ao homem a capacidade de conhecer e amar ao seu Criador, de governar a todas as criaturas terrenas e de servir-se delas para a glória de Deus. A igreja reconhece em todos os homens a mesma dignidade e o mesmo valor fundamental, independente de qualquer outra condição que derive das circunstâncias. Entre outros males, a droga contribui a destruir a integridade da pessoa. Aí eu coloquei entre chaves. Se for alguma droga injetável ou estupefaciente, sim. Aí vamos lá para o texto. É também sintoma de uma profunda crise do sentido da vida. Aí eu coloquei entre chaves. A vida tem que ser celebrada, seja no interior, seja em um festival de dias. Aí vamos para o texto. Faz que as pessoas permaneçam em estado de inquietude existencial porque baixo ao influxo da droga não encontram elementos que os permitam afrontar os problemas que não desejam de apresentar, que não deixam de apresentar na existência superar as crises inevitáveis. Crises afetivas, esforços necessários, eu coloquei aqui entre chaves. É o que estamos fazendo. Vamos para o texto. Dificuldades em las relações, eu coloquei entre chaves, as outras pessoas que transportam para nós sua assídia, negação dos bens espirituais de Deus. Fracassos e enfermidades. Aí eu coloquei seringadas, adenoide nas vias respiratórias. Por exemplo, para quem cheira cocaína, né? A adenoide pode crescer a carne e tal. E ficar lá tipo, parecendo um tumor. Em vez de encontrar recursos na vida espiritual, é dizer, em uma relação de amor com seu Criador, em um estilo de vida iluminado pela palavra de Deus e pontos de referência de ordem moral que permitam orientar sua conduta e eleger atos justos e conforme a dignidade humana. Certas pessoas tomam o costume de recorrer à droga para experimentar o doce, para ouvir ou para evitar a sensação de mal-estar. Ao usar a droga, tratam de encontrar uma resposta aos seus interrogantes e uma manifestação e uma satisfação de suas expectativas a partir de percepções vinculadas à ingestão de produtos químicos, cujos efeitos não permitem no indivíduo uma conduta guiada pela razão e pela vontade. Bem, isso daqui, se ele estiver falando, por exemplo, cada droga tem seu efeito específico. Por exemplo, o LSD, ele faz com que a pessoa tenha visão mais geometricamente fechada e ela vê os detalhes dos objetos com muito mais precisão e também, se for de dia, ela vê o movimento das nuvens e tal, o vento nas árvores de uma maneira totalmente especial e peculiar. Já o MDMA, que é o êxtase, ele é uma droga mais para de noite, para você sentir o prazer do vermelhão, como eu chamo ele, né? E você dançar e tal, se relacionar com as pessoas, é muito melhor. Vamos lá. Como hemos recordado e volveremos a falar a essa realidade, a crise do sentido da vida é uma das causas de desarrollo do consumo da droga. Não sempre se afrontam as questões sobre o sentido da vida, isso deseja a certos adultos e muito mais aos jovens em desconcerto, especialmente durante as etapas da sua vida em que buscam palavras e lhes abram o porvir e invitam a entrar na esperança. Somente o Evangelho nos abre o caminho da esperança de Deus, a partir da qual cobra tudo seu sentido a existência humana. Aí uma das coisas que o Evangelho fala, né, em latim pelo menos, é Spiritus est Deus. O Espírito é Deus. Então, sem mais delongas. Próximo slide. A droga é, em muitos aspectos, um modo de huir da existência, em vez de aceitá-la e de ser artífice da própria vida diária. Ao mesmo tempo, não permite ao homem realizar opções livres, fundadas nos valores humanos e morais fundamentais, porque entorpece
à inteligência, ao juízo, à vontade e aos ressortes para a ação. A verdadeira liberdade é o fruto da educação, tanto em uma família como em las escolas e em os diversos movimentos nos que os jovens podem participar. Como muitas outras instituições, a igreja não permite que os jovens arruinem sua personalidade, sua pessoa e sua existência, inflijam graves danos à sua saúde, ponham em perigo a sua vida mesma. E tampouco pode aceitar que os fenômenos da droga afetam e hagam dependentes em um número cada vez maior de jovens. Não querem resignar-se a desejar de já pessoas escravas de substâncias tóxicas. Juntamente com todos os homens de boa vontade, seja encontrar soluções para o bem-estar dos indivíduos e da sociedade inteira. Com sua ação pastoral dirigida às pessoas e aos ambientes afetados por la droga. Trata de devolver-lhes a sua dignidade e liberdade. Em suas ensinanças, o Papa João Paulo II ha desarrolado a ideia de que a droga tem de escravizar a pessoa e atenta contra sua dignidade conduz a uma falta de liberdade. Por sua parte, o cardeal Angelo Sodano, secretário de Estado de Sua Santidade, lo subtraiu com firmeza, com força, com ocasião do Congresso Internacional sobre la Droga, celebrado no Vaticano em 1997. Aí ele fala aqui, né, do catecismo, né? O catecismo da Igreja Católica recorda aos que se drogam, se sentem a tentação de fazê-lo, que o uso da droga. Aí ele fala aqui, ó, fora dos casos em que se ocorre a ele por prescrições estritamente terapêuticas, é uma falta grave. Mas só que quando você vai ler em latim, está escrito assim, ó. Nesse local, em latim, está escrito stupefactiviorum medicamentorum, casus graves inflige valetudine, et vida humana destructiones. Ou seja, o que está escrito não são a droga, as drogas, é os medicamentos estupefáticos. Ó, aqui, ó. Nada mais sábio, uma vez que os medicamentos advindos dos estupefacientes, em sua maioria, envolvem injetar o fármaco. E os que com produção clandestina e o tráfico difundem as drogas também são gravemente culpáveis da prática escandalosa. Aí eu também coloquei o catecismo em latim. Ele fala clandestina stupefactiviorum medicamentorum, ou seja, a produção clandestina de medicamentos estupefáticos. Não a produção clandestina de drogas, de todas as drogas, como o livro quer colocar em espanhol. Ele está dissimulando aqui. Eu falo aqui também erra, pois não envolve todas as drogas. No em latim, aí eu coloco stupefactivorum, medicamentorum e tal. Aí eu coloco aqui também. Para se entender que é todas as drogas, é só deliberar estupefaciente, sem o medicamentório. Deste modo, envolveria todas as plantas narcóticas, como o ópio, a coca, etc. Mas ele qualifica com o termo supérfluo, medicamentorum, significando fármaco ou farmaqueia, feitura de produtos químicos ou semiquímicos ou sintéticos. É isso aí, galera. Terminamos a terceira parte. Tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Valeu aí. Bora pra quarta parte. É nóis.